Olá, bom dia. Eu sou a Bruna Simoneto Marques, eu sou aluna de Medicina da Universidade Federal do Pampa, e eu e mais alguns colegas e professores construímos esse trabalho chamado de Perspectivas de Acadêmico de Medicina sobre o cuidado em saúde mental na atenção primária. Então, eu, Bruna, Gabriel e Ellen, como está ali na imagem, somos estudantes do curso. Professora Sandra e Vânia são docentes do curso. E a professora Bruna Marta, ela é doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela também orientou esse trabalho. Bom, como que a gente pensou na construção desse trabalho, então? Aqui na Unipampa, no curso de Medicina, a gente tem uma matéria chamada de Vivências no SUS. Dentro dessa matéria, nós estudantes passamos por todas as experiências que dentro de uma estratégia de saúde da família. Então, a gente faz atendimentos junto com o médico, junto com o enfermeiro ou enfermeira, junto com técnicos ou técnicas, junto com os agentes de saúde. Então, a gente faz visitas domiciliares, a gente aplica vacina, a gente faz curativo, a gente aprende sobre medicamentos, sobre como atender cada vez melhor, e assim vamos. Então, todos os serviços de saúde que requerem uma estratégia de saúde da família, a gente participa. E nessas vivências, nesses atendimentos, uma das coisas que a gente pôde perceber é que o bem-estar emocional ele é fundamental para o cuidado integral à saúde do paciente. Então, de nada adianta a gente cuidar da saúde física dos pacientes e deixar de lado a saúde mental e vice-versa. Não adianta a gente deixar cuidar da saúde mental e também não olhar para a saúde física. Então, para um cuidado integral, né, total ao paciente, a gente precisa sempre prestar muita atenção nesses dois pilares. E foi aí que a gente começou a construir a ideia do trabalho. Bom, então, como eu disse, alguns colegas, né, nós acadêmicos, já do 7º semestre do curso, com mais alguns professores, diante de uma vivência dentro dessa matéria de vivências do SUS, experienciada no 2º semestre de 2023, pensamos em construir esse trabalho. E aí a gente aprofundou sobre a perspectiva do filósofo John, que ele considera a experiência uma ferramenta para conhecer continuamente a natureza. E assim a gente conseguiu casar muito bem as nossas ideias com as ideias dele, para a gente ver a importância da experiência, né, como uma ferramenta para a gente notar o que é realmente necessário, para a gente notar o que para conhecer realmente uma realidade, né? Bom, então eu vou contar um pouquinho sobre qual foi essa vivência da qual a gente se baseou para montar esse trabalho. Num atendimento a uma senhora de 67 anos, ela veio com queixa de lombalgia. Começando a conversar com ela, deu para perceber que ela não estava ali por uma queixa de dor nas costas. Ela estava em luto porque ela tinha perdido o filho há pouco tempo. Então, aquela lombalgia retratava nada mais que uma dor de luto. E foi aí que caiu uma ficha para a gente ver como a saúde mental influencia na saúde física e vice-versa também. Então, diante dessa experiência, a gente conseguiu tirar algumas conclusões. Então, por exemplo, a lombalgia dela representava, na verdade, uma dor de luto, né? E aí, a partir do momento que a gente percebeu isso, nós encaminhamos ela para um psicólogo, conversamos com o médico, conversamos com a enfermeira da unidade, falamos para eles prestarem atenção nos próximos atendimentos, caso a gente não estivesse junto, né? Para ver se a paciente tinha melhorado, se o quadro dela tinha mudado, se de repente ela ia precisar de um encaminhamento para um outro profissional, como um psiquiatra, né? De qual tratamento ela ia precisar. Se ela ia apresentar alguma outra dor, que também relatava, na verdade, uma dor emocional. Então, para ficar de olho nela, né? Que ela era um exemplo de casos que aconteciam diariamente em várias estratégias de saúde da família. E aí, com esse encaminhamento ao psicólogo, também a gente pensou muito na importância do cuidado multiprofissional. Então, muitas vezes, por conta desses desafios de realizar a conduta com todos os pacientes, a conduta apropriada, a gente acaba ficando só no atendimento médico muitas vezes, né?
mas é importante a gente tentar, pelo menos, fazer sempre um cuidado multiprofissional dos pacientes. Então, precisa de um encaminhamento ao psicólogo, ao psiquiatra, ao fisioterapeuta, vários outros serviços, né? Para ter um cuidado realmente integral. E como eu estava dizendo, notamos também, junto com isso, alguns desafios, tipo entraves, que dificultam a gente ter essa conduta, né, com todos os pacientes que precisam. Por exemplo, o tempo de consulta, ele é muito curto, tem muita demanda, muitos pacientes. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de conversar o quanto a gente gostaria, né, com o paciente para realmente entender o quadro. Também disponibilidade de recursos, muitas vezes a gente não tem medicamentos que aquela pessoa realmente precisa, né? Disponíveis, né, pela rede pública, eu digo. Equipe multiprofissional também muitas vezes não tem os profissionais disponíveis, né? E também aprimoramento dos profissionais. Muitos profissionais, por uma razão ou por outra, aqui sem julgamentos, mas se acostumaram a fazer um atendimento mais no modelo biomédico, né? Mais centrado. O que não seria ideal, por exemplo, nesse caso, né? Que é muito comum, infelizmente. Então, nós podemos notar aqui, concluindo tudo o que eu disse, como a saúde mental ela influencia e como é importante olhar para ela em todos os atendimentos e também como é importante a gente notar os desafios que nos cercam para tentar passar por eles e conseguir fazer a melhor conduta possível com todos os pacientes. Então, acho que são essas as principais conclusões que ficam desse trabalho. Quero agradecer aqui a todos os colegas e professores que auxiliaram nessa construção também. Até mais.